Quando adentramos as fileiras da nossa casa, do movimento espírita, nós, é claro que temos um objetivo. E esse objetivo é comum a todos que aqui estão. E, em busca deste objetivo, é que nós nos preparamos, já antes de aqui investirmos. Antes de, na Terra, nós buscarmos a reencarnação, onde criaturas abençoadas, né, os nossos pais, os espíritos amigos que investiram em nós, proporcionaram esta vinda, onde já burilados em torno de diferenças passadas, e que adentrássemos ao movimento espírita com menos dificuldades que tantos outros aí estão e não entendem ainda o objetivo do ser na Terra. Emmanuel, ele fala que a vida em si é um conjunto de experiências. E certamente é. Cada existência isolada, ela proporciona a cada um de nós conhecimentos tantos. Porém, a aquisição de valores maiores situa em torno da religião. Porque é ela que vai abrir, vai nos proporcionar a iluminação da alma para Deus. Ela que vai viabilizar. Porque se nós estamos aqui hoje, nós já fomos preparados para entrarmos ao movimento com menos dificuldades. Olha o tempo que faz que estão investindo em nós. E no momento, é um momento abençoado. Em João 1, 35 a 38, logo depois que Jesus, no texto bíblico, é batizado por João, no dia seguinte, Jesus caminhava aí e João estava com 2 de seus discípulos. E ele disse a estes: vede o Filho de Deus. Ele usa até o termo Cordeiro de Deus. Os 2 apóstolos, diz que um era irmão de Pedro, eles saem e vão seguindo Jesus. Em determinado momento, Jesus volta e pergunta-lhes: que buscais? E vamos nos colocar hoje, nesta manhã, no lugar desses apóstolos. Nós estamos nos passos de Jesus. O que nós buscamos? Né? O que buscais? Vamos fazer esta pergunta para nós mesmos, procurando trazer nessa meditação, nessa interiorização dentro das nossas buscas, dos nossos objetivos, né? O que devemos, o que queremos e o que devemos fazer. Muitas vezes entendemos esse departamento divino como algum sentimento de viciação ainda do passado. Nós buscamos muitas vezes, neste momento, nós nos encaixamos em um grupo de pessoas que ainda não entendemos o sentido de eternidade. O
Espiritismo nos coloca com muita clareza da vida eterna, da pluralidade das existências, a alma, a morte, ela não existe, é uma passagem transitória, onde as experiências são acumuladas aqui na Terra. Fica tudo muito fácil, bonito, quando nós estudamos. Mas, no entanto, quando às vezes questionamos, ou somos questionados diante de certas situações, ou que exige de cada um de nós certos procedimentos junto ao meio em que estamos, nós temos dificuldade de dar à vista àqueles que estão em nossa volta e até a nós mesmos, essa ideia de eternidade, a ideia de interiorização dessa doutrina bendita, que é o cristianismo que vivo hoje, nesse século. Nós, às vezes, entendemos, né, de formas... já que estamos dentro do movimento e temos uma posição dentro da casa, às vezes adotamos a posição daquele que tem privilégio, né? Nós negociamos com a divindade. Nós procuramos trocar às vezes. Pensamos em torno disso. Às vezes nós somos muito negociadores. E precisamos tomar cuidado. Porque a quem é dado, mais será pedido. Então nós devemos tomar cuidado. Se nós estamos dentro do movimento e já temos o entendimento, nós não desfrutamos absolutamente de nada excepcional, a não ser os ensinos que nos passamos. Nós não temos privilégio alguns, né? Nós não podemos nos encaixar como a sociedade corrupta, como vive, né, em termos de política, esses meios, onde a posição da pessoa em determinado lugar lhe garante condições de não ser julgado e pareceres dessa ordem. A troca, então, dentro da casa espírita não existe. Ela não pode acontecer, né? Nós não vivemos desta forma. Aí muitos esquecem o que o Cristo exemplificou. E quando nós buscamos a casa, né, nós não podemos olvidar de que quando entramos ali, aquele umbral, Cristo ali está. Perguntando para todos nós, o que nós viemos fazer? O que é que viemos buscar nesta manhã? O que é que nós viemos dividir nesse estudo? O que ele pode nos servir de aparato, né, para que podemos edificarmos, buscar a reforma íntima de que tanto propõe a doutrina espírita. A doutrina espírita busca a renovação do homem. É isto que propõe Jesus, desde o primeiro instante. É a renovação do ser para a vida. Ele coloca aqui na Terra, é um momento difícil. Todos nós experimentamos e temos experiências vividas já até então, os mais velhos, né? E os mais novos já defrontam com experiências que visam já um futuro já mais garantido, porque já tem uma noção melhor, né, dessas experiências que estão aí à nossa frente, que vivemos e observamos. É preciso exercitar a renúncia. E como é difícil renunciar, né? O Divaldo, eu estava ouvindo Divaldo outro dia, e ele fala de uma menina noviça,
ainda muito jovem, deixou a Albânia e se integrou ao grupo visando um convento na Índia, em Calcutá. Adentrou aquela casa, como dizem, casar com Jesus, casar com aquilo que ele realmente viveu na terra, propiciando aos companheiros de labuta, principalmente num país onde milhares de pessoas, centenas de milhares, vivem na penúria ou são tidos como párias. Porque a sociedade da Índia é dividida em partes, assim, muito, infelizmente, muito delimitadas por linhas grosseiras, de certa forma, preconceituosa, onde existem os párias, estes não têm direitos absolutamente a nada. E depois tem aqueles que podem e aqueles que podem tudo. Então, a dificuldade ali, ela é iminente, a doença, ela está em todo lugar. Não existe praticamente o trabalho do governo com o público, com água, com a parte básica de educação e assim por diante. Então ela se integrou àquele grupo lá na Índia. E como ela falava bem o inglês e tinha a facilidade, ela se deslocava então de Calcutá a 80 quilômetros numa cidade vizinha para propor de boa vontade, servindo aqueles corações, a língua inglesa. Já no primeiro dia, quando foi para esta cidade, ela se movimentou de trem, como todos nós fazemos, ônibus ou coisa assim. E nesta ida, a movimentação dentro do trem, ela era imensa. Era as sardinhas que se sentia melhor dentro da lata do que o povo ali. Porque a sardinha está morta, ela não respira e o ar não fica abafado. Aqueles corações dividiam o espaço piores do que as sardinhas, né, dentro de uma lata. E quando chegou no final, onde todos desciam, que ali era 80 quilômetros até aquela cidade, já se havia um movimento comum das pessoas que exercitavam a limpeza dos vagões. 4 corpos foram retirados de pessoas que morreram por problemas de hanseníase, já em estado muito avançado. E isso era muito comum. Todo dia isso acontecia. Ela ficou chocada. Ela, aquela criatura simples e doce, diante daquele quadro, mal teve dificuldade de descer e dirigir aos corações daquele lugar para desenvolver o trabalho do dia. De volta, quando chega a Calcutá, vai adentrar o seu convento, olha para cima, ela nunca tinha percebido. Havia uma cruz imensa, o Cristo aberto, de braços abertos, ali. E ela olha para aquele Cristo, namora aquele homem que ali representava, e vê uma frase: tenho sede. Nunca aquele quadro lhe chamara atenção tanto que abandona todas aquelas convenções, mas não abandona a proposta do mestre. Sai dali, vai trabalhar em prol da comunidade carente, em outros lugares, abre uma casa de assistência, onde outros tantos corações, que como ela, que tinha mesmo aspirações, foram servir à humanidade daquele lugar, em favor do conhecimento, em favor
de interiorizar o sofrimento que estavam passando naquele instante, porque era uma purificação para a alma. Dali saiu para servir na época difícil, onde os Estados Unidos foi visitado pela primeira vez pela AIDS, e onde o tratamento ainda não existia, nem ninguém conhecia danado do vírus. Então, lá se propôs ela com um grupo e for servir em todos, quer dizer, esteve em todos os lugares do mundo com seu grupo, assistindo, amando, como Cristo ensinou. E nós vamos buscar outros momentos de renúncia, onde, infelizmente, ele não aconteceu. Lembra do moço rico do Evangelho? Aquele que vai buscar o Cristo e diz: Senhor, o que eu preciso para adentrar a vida? O que eu preciso para ganhar o reino dos céus? Aí Jesus disse a ele: vede a lei, age conforme a lei. E o que é a lei para nós? Já paramos para isto? Nós agimos de acordo com a lei? Nós vivemos a lei? O que entendemos da lei? O jovem disse: Senhor, eu os observo desde a infância. Aí Jesus disse a ele: então vá, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Alguém leu alguma parte do Evangelho de Jesus em algum lugar dos evangelistas? É novamente a volta desse coração justificando a venda? Não. Nunca mais ouviu falar desse moço no Evangelho. Foi só este momento, provando para todos nós que renunciar é muito difícil. É abrir parte daquilo que temos em favor daquilo que nós podemos proporcionar, como Cristo fez. Abriu mão de si para dar a nós ensinamentos tantos. O Cristo assim fez. Irmão X, ele faz uma colocação interessante a respeito sobre o entendimento da lei, que ainda temos dificuldades. Nós temos dificuldades de eternidade, porque quando se fala, cogita no grupo que estamos, o que se pensa da morte? Que se nós morrêssemos agora, ou se a morte visitasse um de nós dois, ou visitasse o grupo, nós adentrássemos, para ir no lugar do outro, alguém faria? É tão difícil entender este conceito de eternidade, interiorizar este conceito. É da doutrina. Nós não morremos, mas não queremos provar esta situação, essa ideia, este momento, porque temos medo. Nós temos medo. Nós agimos como Pedro naquela hora em que perguntaram para ele: tu é um deles? Não, não sou. Quer ir? Você chegou? Não chegou não, passa para o outro. Né? Eu ainda não entendi, eu preciso ainda de mais tempo. Eu preciso me situar na vida melhor, porque eu ainda não cheguei no ponto de ir embora. E assim nós falamos todo dia, com propostas diferentes de renovação de alma. Nós ouvimos no centro, falar: amanhã eu vou. Amanhã eu vou, porque este vício me incomoda, porque aquele parente me tortura, e nós não fazemos quase nada para modificar esse quadro mental em que me situo
e me entrego de vez a esses corações que não querem, não aceitam o meu desvincular desses vícios que naturalmente alimenta-os todo dia. Era o dia em que os católicos, e eu estava na igreja católica, ainda que comemoravam a entrada de Jesus, naquele domingo de Ramos, era uma alegria imensa, era o apulpo da população, era o cantar, era o festejo em torno do Mestre, era o Salvador que adentrava as portas de Jerusalém. E depois daquela festividade toda, a população se concentrou na praça, era uma época de primavera, estava tudo em flores naqueles lugares. Estava belo o quadro, e quando Jesus, para descansar um pouco, adentrou a casa de Ion, o curtidor, aí ele se colocou, e algumas pessoas mais íntimas, ou aqueles corações que parece que mais necessitados da palavra do Mestre na intimidade, adentraram aquele recinto humilde. E quando lá dentro, Jesus observando os israelitas, porque eles traziam na face, Jesus conhecendo o interior, eles eram de regiões diversas, falavam em línguas diferentes, e se situavam de formas diferentes ali entre todos. Traziam dentro de si requisitos, né, de diferenças entre esses corações que ali estavam. O preconceito de raça falava muito forte, e até hoje nós temos lutas sangrentas e a vivência em torno de uma vida melhor que ainda não encontraram, porque pensam assim e não modificam, não buscam a modificação interior que tanto Jesus falava. Aí Jesus, observando-os carinhosamente, com palavras doces, começou a envolver o grupo, no sentido de que haverá um dia, disse ele, e com muita ternura, e acompanhava com os olhos assim um senhor, já de idade madura, que viera de Jericó, chamava Zacarias, que era amigo de Jesus. Ele acompanhava Jesus com os olhos e bebia as palavras, como se fosse o vinho mais perfeito e mais envelhecido que ele tinha em sua vinha, porque ele tinha um grande vinhedo em Jericó. E Jesus falava de que haveria um dia em que no mundo ia reinar a paz, porque o amor ia superar toda e qualquer diferença, e a bondade naturalmente harmonizaria os corações em geral, não haveria diferenças de raça, os irmãos se entenderiam em qualquer ponto e parte do globo, e o entendimento e a fraternidade, ela reinaria absoluta. O sol era como se fosse um manto de luz, que cobriria a humanidade inteira, chamando para a vida todo dia, numa nova edificação de cada um. E Jesus continuou a discorrer, e olhou para aqueles corações como se prevesse a guerra futura e disse: as guerras que ainda existirão, que ainda estão, elas serão deixadas para frente como uma tempestade que foi, como aquele sono perturbado que tivemos e que ficou e que nunca mais vai ficar na lembrança daqueles mais velhos, ou vai ser discorrido na história, mas não existirá mais. Esses fatos ficarão.
Um determinado instante, Zacarias adentrou e perguntou: Senhor, antes de vir, é claro que eu pensei muito em homenagem aos meus antepassados, porque a Páscoa está aí. Mas, primeiro de tudo, ansiava ouvir-te. Então, primeiro estou aqui. Senhor, eu vim da minha casa em Jericó, de passo a passo, de vila em vila, de casa em casa, e aqui estou. Diga-me, porém, Senhor, eu busco a paz e não a encontro nem no arado, nem na cultivação, nem no exercício das minhas atividades mentais, onde eu procuro ler e entender, Senhor, onde e como eu faço para chegar ao reino de Deus. Qual é, Senhor, este caminho bendito que eu não consigo divisar? E Jesus olhou para ele, sorrindo: Zacarias, o caminho para o reino de Deus. E nesse instante uma turma entrou no lugar. E Jesus não chegou a terminar a frase. E levaram Jesus para festejar. Zacarias ficou sem resposta. Porém, ele voltaria a Jerusalém para a Páscoa. Ele foi para um vale onde encontrava os amigos, parentes, e levou com ele as últimas impressões de Jesus. E lá falava para todos de tudo aquilo que eu via, encantado. Foram momentos de júbilo, porque ele não esquecia um instante do companheiro, porque tudo o que ele dizia era vida, era renovação, era esperança de um novo dia. Aí, então, quando faltavam 3 dias para a festividade da Páscoa, ele retorna a Jerusalém. Quadro diferente ele não viu. De repente, a população ali estava. A gritaria era de forma diferente. Não era mais de festividade, mas era um grito ardente em torno dos passos do Mestre. A figura dele estava estampada lá, no meio da multidão, carregando um pesado madeiro, um madeiro dos que exercitaram na terra os piores dos crimes. Zacarias olhou aquele quadro, ele ficou estarrecido. Ele não acreditava que o amigo, o mestre querido, podia estar ali daquela forma. Ele não acreditava, mas si mesmo adentrou e foi chamado a atenção pela multidão, porque todos queriam chegar ao mestre, mas com diferente posição da dele. Eles queriam, de alguma forma, exercer sobre o mestre pressão. Eram xingamentos de toda a ordem. E Jesus, caminhando lentamente com aquele pesado madeiro, semblante abaixado, descia daqueles espinhos cravados, como se fosse ali uma coroa dos reis. O sofrimento estava estampado, suor, mas ele não desistiu mesmo, acotovelado e chamado a atenção, ele adentrou e chegou até o mestre. E quando apartou junto ao madeiro, houve um momento assim em que ninguém esperava, e 2 senhoras se aproximam na frente da cruz. Interrompe o movimento, interrompe o Cristo, e ele então deposita o lenho no chão. E Zacarias aproxima e, à frente das mulheres, ajoelha e diz: mestre, diz: meu amigo. E naquele instante, então, Jesus olha, tira o lenho, aparta o corpo machucado e estende a mão sobre aqueles cabelos brancos que os tempos demonstrava e disse-lhe: Zacarias,
Este é o caminho. Mas no momento já foram interrompidos, porque os guardas exigiam que ele botasse o lenho de volta, ou o corpo de volta no lenho, e carregasse aquele madeiro. Aí ele, então, antes de dar os primeiros passos, olha para frente e aponta com o dedo o caminho que logo ia fazer, e mostra o pedregulho e a poeira, e diz-lhe, como se estivesse lembrando aquela pergunta dele, feita lá na casa do curtidor, e disse-lhe, é este o caminho que nos leva para o reino de Deus. O êxito que nos proporciona vivermos em harmonia, que nos proporciona a renúncia nos lugares. Ele obedece uma ordem natural das coisas. É dentro do lar que começa tudo. A renúncia se faz ali. Para se estender depois ao trabalho e depois aos outros ambientes em que nós frequentamos. Será dentro da casa em que vivemos, se os pais são incompreensíveis, se os irmãos são cruéis, se a esposa não me entende, ou o esposo ingrato, é preciso renunciar. Renunciar à alegria de vê-los melhores da forma como nós entendemos. Se nós entendemos que é viver com o Cristo, mas eles não entendem, vivamos com o Cristo e juntemo-nos a eles, procurando entendê-los. Não é nos separando deles que nós vamos proporcionar a alegria e a felicidade, tanto a eles como a nós. Absolutamente. É justamente isto. Esta renúncia se faz ao que nos cabe. É renúncia à alegria nossa, de vê-los perfeitos. É a alegria de vê-los melhores. Vamos renunciar se assim os querem. Se assim querem, vamos juntar a eles. Quem sabe um dia eles atenderão aos chamados do Mestre. A pergunta inicial que nós fizemos para nós mesmos aqui. Vamos relembrá-la e tornar a fazer, meditando o Senhor em nossas vidas. Eu acho que eu preparei muita coisa para o tempo. Olha, tem 9 folhas aqui, eu falei só 2, desculpa aí, mas eu vou ter que reduzir isso aqui e o tempo já foi. As 2 horas era brincadeira. Nós nos situamos procurando dentro da casa espírita, primeiramente quando nos adentramos. Quando aqui viemos, eu lembro perfeitamente que eu não vim porque um amigo me convidou para vir à casa espírita. Eu não vim porque meu pai me convidou para vir à casa espírita. Eu fui filho de pais católicos, graças a Deus, tive uma formação cristã muito bela. Então, adentrar a casa espírita através de outra religião já não fica tão difícil. O mais difícil é quando nós não temos quem nos assessora na infância e nos proporciona um estado de preparação, mas do outro lado que propriamente de ajuda daqueles que estão em nossa volta. Então nós dependemos de amigos, de professores,
de alguém que situa na vida e que nós observamos e tem pareceres que eu admiro. Então, a conduta do espírita na vida é importante para que aquele que não adentra a casa espírita por motivo, como eu, de sofrimento, ou por motivo, outros normais, os pais trouxeram, são espíritas, né? Ou então, de algum motivo, caíram na casa espírita sem a dor, sem sofrimento algum. Mas vieram, não importa como. Mas aqueles que não têm esses impulsos para adentrar a casa espírita, precisam de nós, precisam do nosso jeito de ser. E eu busco ser, dentro da doutrina espírita, transparência na forma de me situar perante a sociedade. Eu quero que a criança, porque eu sou professor, me olha, graças a Deus, não pelo salário, mas pelo professor, eu adoro a minha profissão. E dentro daquela sala de aula, eu procuro da forma melhor possível me situar, para que aqueles corações me vejam com alegria de estarem comigo e me perguntarem assim, quase sempre, qual é a sua religião? É assim que eles perguntam. Tem algumas mães que ficam sabendo, ficam assim. Né? Mas, com o tempo, como filho, quando o filho gosta e é bem tratado, qual mãe que vai querer mal para quem trata bem o filho dela? Não. Toda mãe quer o melhor para o filho. E quando aquele que se situa na frente de crianças procede de forma correta, coerente, respeitando, amando e querendo bem, passando para eles uma conduta que não é a ideal ainda, porque eu ainda sou muito frágil, cheio de defeito, e aqui me situo, e os espíritos sabem disso. No entanto, me impulsionam no meio que eu estou, e eu o sinto nesses momentos. E também sinto quando eu estou em situação complicada. Porque aí são os outros que me visitam. Não são aqueles companheiros que me querem o bem, que querem o bem da sociedade. Porém, são aqueles que eu dou um momento de fraqueza, vazão para que esses corações interfiram no meu proceder. São aqueles que interferem nos seus lares, como no meu e de todos os lares, nos nossos momentos de fraqueza. Não nos propiciam de forma alguma, a não ser interesses mesquinhos, objetivos outros, que não propõem Jesus, que não propõem a casa espírita. Situemos no meio em que estamos, não importa como estamos, seja engenheiro, professor, seja nós funcionário, seja lá qual for a tua profissão, não importa qual ela seja, o que importa é o que nós somos perante a sociedade. E quando alguém perguntar quem é ele, que doutrina que ele professa, que religião tem? Ele é espírita. Ele é espírita. Ele é daqueles caras lá, né, que defende os demônios lá, que estão em contato com os demônios. Tem importância. É assim que nós temos que ser conhecidos para ser valorizado, como realmente o Cristo foi. Ele foi tido como mau, ele foi tido como bandido, ele foi crucificado, ele foi tido como qualquer pessoa vulgar no mundo poderia ser tratada. E, no entanto, ele despontou entre nós para nos ensinar a amar e servir. É assim que nós temos que nos situar. O que nós viemos buscar aqui hoje? É a pergunta inicial. Que possamos fazer em torno do nosso interior uma perspectiva e fazer uma proposta para o amanhã. Desculpa aí o sofrimento, né, que tenho causado,
Mas eu fiquei muito feliz de estar com vocês. E que os corações amigos que aqui estão presentes, que certamente são em grande quantidade, possa balsamizar os corações de muita luz e paz. E que este momento seja gracioso e que seja festivo, para que quando sairmos, conseguirmos realizar essas propostas que fazemos quase sempre, a renovação íntima em torno de ideais maiores. Muito obrigado.